Olá, eu sou Angela Mello e eu estou aqui hoje para apresentar e conversar com as gurias, né? O podcast do Maternando no Espectro, com o tema da inclusão escolar, conscientização e experiências nos ambientes das escolas. Eu gostaria de começar falando mais um pouquinho assim de quem eu sou e depois pedindo para as gurias se apresentarem também. Então, eu sou a Ângela, eu sou mãe do Vinícius, que tem 6 anos e que está dentro do espectro do autismo, nível do Sport 1. Eu sou educadora especial, eu sou psicóloga, né, e tenho algumas experiências na área da psicopedagogia também, que fiz especialização. Mas aqui o meu papel vai ser, né, de mediadora e de mãe. Então, gostaria que a Bruna seguisse. Então, boa noite, meu nome é Bruna, sou técnica em enfermagem, também faço os doces, divino os doces nas horas poucos livres, porque eu sempre digo, a minha prioridade, amo meu trabalho, tudo, mas a minha prioridade é ser mãe, né? Mãe do Arthur, que tem 7 anos, faz 8 na semana que vem, que está dentro do espectro, e da Luísa, que já é uma moça. A Luísa tem 19, já se vira, e é isso aí. Eu sou a Sônia, sou professora da rede pública estadual, né? Ministro língua portuguesa para o ensino médio pela manhã e tenho 5º ano à tarde. E tenho um neto, o Érico, que tem 3 anos e que também está dentro do espectro autista, nível de suporte 2. Eu sou Rosicléia Tirone Dias, pedagoga, especialista em educação infantil e gestão escolar, funcionária pública municipal aposentada. Encerrei as minhas atividades na escola o ano passado, em maio de 2023. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com relação ao assunto da escola, né, na escola, a questão do autismo. E também sou tia-avó do Lourenço, que é autista também, né, o espectro autista. Bom, gurias, então, eu vou chamar de gurias, tá? Porque somos todas as meninas jovens aqui. Eu queria lançar uma pergunta, assim, disparadora, então, né? Como a gente pode perceber, assim, são 2 profissionais, né, que têm na família, né, alguma criança com a questão do autismo e 2 mães, né? Então, vai ter um pouco de experiências diferentes, né, de pontos de vista diferentes em relação à questão da inclusão, que é o nosso tema. E daí eu gostaria de lançar, né, a pergunta de que forma que a inclusão está acontecendo ou não está acontecendo, no caso para nós mães, né? E no caso para os profissionais, seria de que forma que a inclusão, né, o início da inclusão que vocês pegaram lá, né, mais no início e todo esse período, né, de experiência que vocês têm, de que forma que isso impactou para vocês, né? Então, acho que podia começar pela Bruna, contando um pouquinho. Eu acho que a gente está vindo hoje numa sociedade que as crianças... a gente sabe os números dentro do autismo, né, que teve um boom, digamos assim, de diagnósticos. Não é que tudo é autismo, não realmente é, as pesquisas mostram isso. E a gente precisa hoje entender como que a gente vai ajudar as escolas dentro disso, quanto pais também. Então, na nossa parte, na nossa convivência, quando eu comecei a ter o diagnóstico do Arthur e tinha amigos com os filhos que já estavam na escola, a gente percebia, assim, uma certa dificuldade de inclusão na escola, né? Não é que a escola, às vezes, tem as escolas particulares, tem as escolas municipais, estaduais. Eu acho que vai muito do que os pais querem também. Eu não quero falar muito assim da escola particular assim e escola pública, né, assado dentro da inclusão. Hoje eu quero me focar mais, da minha parte como mãe, como que eu busquei essa inclusão para o Arthur, digamos assim.
eu via que algumas coisas, alguns pais tinham insatisfações quanto às escolas particulares. E eu olhando para o meu filho, eu pensava assim, eu não quero que meu filho vá para a escola quando ele foi para a primeira série. E ele, nossa, vai ser que às vezes as pessoas falam, é nível 1 de suporte Asper, né? Tem altas habilidades. Então eu quero que ele faça isso e consiga, e que venham os temas, e que ele esteja no mesmo nível, e sabe aquela comparação de crianças normais, digamos assim, né? Posso falar assim. Eu queria que meu filho fosse para a escola, que ele gostasse de estar lá e que ele gostasse de conviver com os colegas. Ponto. Se aquilo ali acontecesse, o resto a gente iria buscar. Então, a gente buscou uma escola do município. A escola que meu filho vai hoje é Parque Pinheiro Machado. Fomos muito bem recebidos lá. Era uma escola que eu gostei muito pela infraestrutura dela. A criança com autismo, ela tem muito desatenção, então eu não queria que fosse uma escola com 2 andares e coisas assim. O Arthur, por ter algumas regras que não são consideradas básicas, digamos assim, para que ele tenha o auxiliar de sala dentro do município ou do estado, ele não se encaixa dentro daquele, teria que ser um processo, digamos assim. Isso até o próprio neuropediatra do nosso filho também concordou. Então, a gente não quis exigir que ele tivesse um auxiliar de sala, mas que se ele tivesse autonomia, aos poucos ele fosse conseguindo as coisas melhor. Então, dentro disso, a escola foi muito receptiva. A gente tenta, ao máximo, também ser participativo nas demandas que o Arthur tem. E eu acho que a gente está num processo, não quero me prolongar muito também dentro desse tema, mas a gente está num processo. E a gente precisa entender como que a gente vai ajudar nesse processo, né, de inclusão. Não adianta eu só querer dizer que eu sou mãe, meu filho tem direito, e brigar com Deus e o mundo. Não, meu filho tem direito, Deus me permitiu isso por algum motivo, na minha fé, na minha forma de enxergar. E o que eu vou fazer com isso agora? Como é que eu vou ser uma boa mãe dentro da escola, com o meu filho, criar um bom ambiente? E se eu puder ajudar de alguma forma, como que eu posso ajudar? Então, eu acho que hoje a gente precisa criar formas de trabalhar a inclusão vinda dos pais da sociedade, não só cobrar das escolas também, né? Acho que vai além disso. Mais ou menos essa é a minha ideia com relação a isso, né? Sônia? Sim. O impacto que nós tivemos na nossa trajetória, eu posso dizer porque faz 23 anos que eu estou trabalhando, então eu peguei bem assim essa transição de que as crianças anteriormente eram atendidas numa sala separada, né, que era a sala de educação especial, e então depois eles foram vindo e sendo incluídas na sala regular, e sinceramente assim a gente não estava preparado, né? Tivemos que correr atrás e estudar, estudo até hoje. Toda criança que entra é um desafio e tu tem que buscar, e essa parceria com a família é essencial, né? Porque eles conhecem a criança há mais tempo, então eles já te dão um caminho do que, como ele entenderia melhor isso, como entenderia, ficaria melhor aquilo, né? Então a gente vai, essa parceria com a família, olha, é imprescindível. E o professor correr atrás, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Realmente é um desafio muito grande, né? Para a gente, principalmente na educação infantil. Foi assim, a gente levou um choque, né? Um baque, assim, e agora o que vai acontecer? Como vai acontecer? Né? Então, alguns anos atrás, as escolas de educação infantil começaram a receber as salas de recursos, que era, como a Sônia estava colocando, né, a criança ia frequentar aquela sala com um professor, né? Só que é bastante complicado isso, porque no momento que eu estou trabalhando com aquela criança, eu e a criança, é bem diferente do que a criança dentro de num contexto com as demais crianças do grupo, né? Da salinha, da turma, né? Então, foi um desafio bastante grande. E um dos privilégios que a gente tem na educação infantil é poder contar diariamente com a família na escola. Ter aquele contato do dia a dia, né? A mãe leva, a mãe busca, se não é a mãe, é o pai, é a avó, é algum familiar. E nesse tipo de trabalho, a gente não vai conseguir nenhum resultado bom, positivo,
se a família não caminhar lado a lado com a escola. A família tem que estar junto sempre, né? E este aí é o maior ganho da educação infantil, é contar com a família presente na escola, né? E também assim a questão dos professores, né? Nós começamos a pensar, e agora? Vamos buscar, né? Vamos buscar. Por quê? Porque o educador especial das escolas, pelo menos da rede pública municipal, né? É um educador especial com 10 horas para atendimento de uma escola de educação infantil com 400 crianças, bebê, né? De 0 a 5 anos. Então, é muito pouco. Então, a gente começou, nas nossas reuniões de estudo, as reuniões de planejamento, levar material para que o professor pudesse estudar mais a fundo, né, o que ela vai precisar para trabalhar com aquela criança, de uma forma com que essa criança cresça, que ela sinta-se bem dentro da escola, do ambiente escolar, porque o mais importante de tudo é que a criança sinta-se bem nesse ambiente e que a família fique segura, que o meu filho está bem lá, né? Que o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado, está sendo feito com dedicação e com muito conhecimento, né? Só assim que a gente vai conseguir. Verdade. Eu vou ter que fazer um parênteses. Eu falei que ia falar como mãe, mas eu não tenho como não falar uma experiência da educação especial, né? Que eu sou formada há 15 anos em educação especial. E eu fui num encontro em Santa Cruz, há muitos anos atrás, onde, né, se discutia inclusão e os professores, pedagogos diziam: a gente não está estudando para atender essas crianças. E os educadores especiais diziam: a gente está estudando para atender essas crianças e a gente quer estar dentro da escola regular. A gente não quer estar na PAI, nas instituições, enfim, a gente quer ajudar, a gente quer fazer parte. E daí eu fico pensando, meu Deus, quanta coisa mudou e de repente a inclusão entrou na minha vida de uma outra forma, né? Eu como mãe. E daí eu tive 4 experiências escolares com meu filho, né? Desde do nascimento dele, vamos dizer assim, né? E depois, do diagnóstico em diante 2, né? Uma foi maravilhosa, que foi na educação infantil, porque eu senti muito esse olhar atento, né, dos professores, questão de desenvolvimento infantil. A equipe daquela escola era muito maravilhosa, assim, não tem como não dizer que era uma equipe acolhedora, tinha psicólogo, tinha, né, as professoras tinham esse contato direto na porta, a gente pegava a criança dentro da sala de aula, podia entrar qualquer horário que fosse, né, então não tinha uma barreira, vamos dizer assim. É um privilégio, né? Era muito bom. E eu, né, recebi uma informação de que uma escola aqui do município, eu não vou citar o nome porque é bem desagradável as situações, enfim, que aconteceram. E eu entendo o teu ponto de vista, Bruna, assim, em relação a essa coisa da gente também, né, tentar ter o diálogo com a escola, mas as situações que aconteceram comigo nessa escola não tinha possibilidade do diálogo, né? Não tem. Então, isso foi complicado, assim. E ela foi feita uma propaganda, vamos dizer assim, de mães que tinham passado pela educação infantil lá, de que era uma escola muito inclusiva. Só que como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, muda a equipe, né? E é outra equipe no ensino fundamental. E quando entrou no ensino fundamental, meu Deus do céu, não tinha o diálogo que tinha sido prometido, né? Não tinha monitor para o meu filho, que tinha sido um pedido médico. Depois falaram sobre essa questão de não atende todos os critérios. Eu digo, tem uma questão de comunicação, sim. Só que vocês não estão percebendo, vocês estão percebendo só o comportamento dele, né? Depois, quando conseguiu um monitor, não era só para ele, mas isso até não era um problema, assim, porque ele precisava só que alguém conseguisse ajudar ele a se regular nesses momentos onde ele se desorganizava. Mas houve troca de monitor por 8 vezes, então ele passou durante um ano por 8 monitores, sem aviso prévio, sem conversa, ele se desorganizava muito quando saía.
Aí ele chegou em casa em alguns momentos dizendo que haviam assustado ele, né, do jeito dele, me explicando que tinham contado algumas histórias, então ele ficou com medo de ir para a escola. Ou depois ele dizia uma coisa, chegava a professora falava outra. Quando eu conseguia falar com a professora, porque a gente não tinha um acesso muito de conversar com a professora, era tudo por reunião, tinha que marcar pelo aplicativo. Então, assim, foi uma experiência, foi dolorida, assim. Eu disse, se eu tivesse mais condições financeiras ou, enfim, até psicológicas no ano passado, eu teria tirado antes o meu filho de lá, né? Então, o meu filho participa do GEM, que é um grupo da universidade, que é o grupo de enriquecimento das múltiplas inteligências, porque agora, né, depois de um período, a gente teve o diagnóstico também de altas habilidades e de TDAH, né? Então, lá no grupo, você falava muito isso que a Bruna falou, assim, tipo, né, a gente tem que participar da escola, a gente tem que também instrumentalizar a escola de alguma forma, mas quando a escola fecha o diálogo, né, seja o professor, que é o principal que está ali na sala com o teu filho, ou a equipe, né, de orientação ali, daí fica bem difícil. É uma situação, não sei se eu posso interromper. Pode sim. Que me preocupa bastante é com relação aos monitores, né? Vocês sabem que o monitor, dentro da rede pública, ele é o aluno estudante do ensino médio. Normalmente são jovens de 16 anos, agora já não é mais permitido 16, é 18 anos. Mas mesmo assim são jovens que eles não têm experiência nenhuma. E muitas vezes esse monitor, ele não sabe como trabalhar com a criança. Então, claro que a escola vai ter que preparar, vai ter que conversar muito, porque muitas vezes as meninas chegam assim, tratando as crianças como se fossem irmãos delas. Sabe? Falando, até mesmo o linguajar, muitas vezes a gente precisou corrigir isso dentro da escola. A maneira como fala, hábitos de higiene, horário, comprometimento, a responsabilidade, coisas pequenas e que a gente precisa estar diariamente cobrando isso. Elas não têm a qualificação para fazer esse trabalho. Então, é a mão de obra barata, infelizmente. Né? Ganham por hora trabalhado, é um pouquinho, né? Dá para algumas... É um auxílio de custos para a menina poder estudar, ir para a escola, para pagar o transporte, comprar seu material escolar. Né? Então, não existe aquele comprometimento. Então, a questão do monitor é uma barreira muito grande e muito séria, porque como que eu vou deixar o meu filho, né? Claro que ela vai ser acompanhada da professora da turma, não vai ficar sozinha nunca junto com a criança, só que o professor, além de estar orientando, trabalhando, fazendo o seu trabalho, ele precisa estar orientando também o monitor que está lá na sala. Isso. E a gente passa por situações muito conflitantes, às vezes, né? Porque elas não sabem o que fazer. Então, assim, existe desde a LDB, em 96, os direitos que a criança tem. Tem direito à sala de multifuncional, ele tem direito ao apoio pedagógico, tem direito a monitor, mas não colocam regras para esse monitor. Né? Sendo uma pessoa maior de 18 anos, deu. Posso fazer uma pergunta depois quanto a isso? Sim, sim. Será que mudar a realidade hoje dentro do município, né? A gente sabe que para a demanda que a gente está tendo dentro das escolas é difícil. Quando muito ter um monitor já é um... mas dentro do município, o município não poderia criar um treinamento para esses monitores? Dentro tu vai ser contratado, mas tu vai ter uma carga X de horas que vai ser de treinamento para síndromes, como é que se comporta, como é que essa criança age, e entrar essas coisas básicas que normalmente dentro do CIE esses outros já entram, Sim. né?
mas de repente seria alguma coisa das escolas começarem a exigir isso também do município, dessas empresas que, no caso, suprem essa demanda desses monitores, né? Que eles tenham uma carga X de treinamento sobre isso. Pode ser que até por serem jovens, às vezes, né, não vai ter, mas se a gente tiver uma minoria que entenda sobre essas crianças, as necessidades que elas têm, né, como a senhora falou, que não é um colega, não é um irmão, né, é uma criança que tem uma necessidade, tem uma demanda diferente. Então, de repente, o que falta dentro dessa contratação é ter um mínimo de treinamento referente ao que ela vai fazer. Sim. Talvez mais focado para isso, né? Seria bem importante. Já foram, há 3 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a ter as reuniões de planejamento, né, onde foram feitas reuniões com um grupo de estagiários, um grupo de professores separados, né, os monitores, mas só que assim a rede é muita gente e não conseguiu se alcançar assim plenamente essa necessidade, né, de preparação. Poderia também ser exigido, né, que essa pessoa que fosse concorrer a uma vaga para monitora, que tivesse alguma algum curso, alguma qualificação. A gente sabe que tem escolas privadas que fazem essa preparação, né? Eu ia perguntar a experiência da Sônia, né, com isso, como que foi, assim, com os monitores, né, como é que é no estado? O estado também é assim. Entra uma pessoa que está totalmente despreparada, aí vai da boa vontade dela, né, de se informar, de te ajudar. A professora da classe especial, educadora especial, tem uma conversa com ela sobre o que a criança necessita, o que ela precisa fazer para auxiliar na sala de aula, mas nem sempre isso acontece, né? Onde são muito jovens, né? Jovens. A rotatividade dos monitores é muito grande, né? Elas tentar tal horário, cumprir as responsabilidades, nem todo mundo se adequa a esse tipo de E se coisa. identifica também, né? Que às vezes aí, está com uma criança que ela não consegue se identificar com aquela criança e ali. Aí acabam desistindo. Sim, aí vem outra, e assim, é como o teu caso, 8 num ano. A alta rotatividade é muito grande. Numa escola particular onde os monitores lá são de nível superior, né? Tem que estar cursando uma faculdade, ali no caso dessa escola era pedagogia, educação especial, ou psicologia, ou alguma licenciatura, né, para poder ser monitor, né? E quem orientava a equipe de orientação escolar, que dava, né, instrumentalizava eles, enfim, junto com o educador especial. Mas não, mesmo tendo esse suporte, no caso ali, a questão era... a criança estava começando a ter um vínculo, eles trocavam o monitor. E quando a gente começava a conseguir conversar com o monitor sobre o que estava acontecendo, havia uma troca, assim, e ficou muito claro que era esses momentos, sabe? Então foi bem difícil em função disso, porque o meu filho não tomava medicação antes dessa experiência escolar. O meu filho não tinha comportamentos tão agressivos. Lógico que a gente sabe que modifica com a idade, enfim, é uma idade, né, primeiro ano do fundamental, é uma idade que tem várias transformações ali na criança, né? Mas ele chegou a ter uma suspeita de TOD, né, que é o transtorno opositor desafiante. E daí, quando eu levei ele numa outra médica, ela disse: tira isso da tua cabeça, mãe, não é isso. Tu tem uma criança com altas habilidades, isso tu já sabe, imagina, né? Tudo isso, só que a escola não está enxergando isso, né? A escola só está enxergando o comportamento dele. Então, algum colega encostava, ele acabava, né, reagindo, porque para ele o toque é uma coisa difícil, né? Como ele é muito, assim, tipo... Enfim, ele começou a ler com 3 anos, né? Então, ele lia muitas coisas e fazia a interpretação dele. Então, ele falava e rebatia a professora em algumas coisas, né? Então, é uma criança que desafia também, no caso do Vini, né?
por outras situações, assim, que era uma criança que estava lá no primeiro ano, mas que já estava se comportando uma criança de terceiro ano, né? E junto na turma tinha mais 2 crianças com TDAH, e daí eu imagino como deve ser desafiador para o professor, né? E mais uma criança com o TEA de nível de suporte 2. Então, assim, é uma diversidade muito grande, né? E a gente entende, mas também entende que é importante para eles que eles estejam nesse ambiente, né, onde tem as crianças típicas, vamos dizer assim, ou tem as outras diversidades também, né, mas também é importante que tenha esse suporte. Né? E também a questão assim dos monitores, né? Tem meninas maravilhosas, né? A gente não pode, eu não posso também generalizar, né? Mas assim tem meninas que se identificam com aquilo ali. E um ponto bem positivo assim dos monitores na nossa escola foi a questão de que várias delas, quando concluíram o ensino médio, foram estudar educação especial, Ai, que legal. foram cursar pedagogia, sabe? Então, foi uma descoberta para elas, porque eu sempre dizia para as gurias, meninas, olha, não, vocês não estão aqui pelo valor do que vocês ganham, mas vocês estão aqui porque realmente isso vai fazer parte do futuro da vida de vocês depois, né? A questão do conhecimento, a questão da responsabilidade com essas crianças, né? E para nós assim foi bastante positivo isso, né? No momento que elas saem dali e vão buscar a informação, vão buscar um curso que vai orientar elas para a vida toda, né? E realmente algumas conseguem fazer um trabalho maravilhoso, né, que são até hoje são amigas da gente, muitas já saíram lá da escola, foram trabalhar em escolas particulares, né, pelo bom o bom trabalho que elas realizaram ali, né. Então é bastante gratificante isso, porque a gente viu que a gente conseguiu fazer um trabalho para o crescimento pessoal também delas, né, que estavam lá. Eu acho que aí tem uma coisa muito importante, vou falar bem breve, que também não atrapalhar para o próximo tema, mas assim, próximo assunto, teve uma situação que eu vi uma criança com uma necessidade maior dentro do espectro, dentro da escola, que ele saiu da sala e o monitor foi atrás. Um monitor assim, adolescente, né? E ele foi, cabeça baixa, mexendo no celular, só caminhando atrás da criança. Então, primeiro que hoje é uma discussão que eu acho muito válida dentro das escolas é o celular, né? E os pais têm que, acho que abrir, assim, ó, respeitar essa posição de celular não dentro da escola, é a minha opinião, pelo menos. Isso vale também, no caso, para os monitores, para ter mais essa atenção com as crianças. Mas eu queria lhe parabenizar porque, às vezes, as suas palavras, né, palavras boas que a gente fala para as pessoas, faz elas enxergarem. Às vezes esses monitores vêm numa condição às vezes até menor financeira, porque é o que elas têm para trabalhar. E se uma pessoa fala assim, olha, tu viu que tu tá tendo uma oportunidade, tu viu que tu tem jeito com isso, às vezes ele começa a enxergar ali uma faculdade, ele começa a enxergar alguma coisa, ele vai até se dedicar mais porque ele vê, nossa, realmente tá dando certo, é uma oportunidade. E às vezes o monitor ele é só também visto como, desculpa a palavra, tá ali para encher linguiça, é o que tem, é o que é oferecido, né? Então, às vezes, não digo nem da escola, mas às vezes dos pais também, é pouco, é isso. Também, às vezes, a escola particular, às vezes ela tem até quando o monitor tá fazendo já uma faculdade. Mas, às vezes, nos casos do município e do estado, não, né? Às vezes são adolescentes mesmo, jovens. A maioria da comunidade. Isso, da comunidade. Então, acho que, assim, quanto mais a gente enxergar esses jovens com bons olhos, né? Claro que a gente sabe que isso não vai acontecer com todos, mas a gente pode, assim, melhorar, né? Para eles também essa questão. E a questão dos acadêmicos da universidade, das universidades da nossa cidade, né? Eles poderiam procurar mais as escolas, estar mais junto com a gente, né? Na questão das monitorias também. Só que eles não têm interesse em buscar a prática, sabe? Muitos não querem sair, digamos, lá do ambiente acadêmico para ir para a comunidade, conhecer essa realidade de perto. São pouquíssimos os que a gente consegue da área. Eu não sei como é que funciona hoje em dia, mas no meu tempo, né, da academia, a gente tinha que fazer o estágio nas escolas do município, né? E também dentro dos projetos desenvolvidos pela UFSM, pelo menos, eram todas em escolas municipais.
né? Então, tinha projetos de formação de professores, de identificação dos alunos que tinham mais dificuldades, né? O que seria possível fazer. Eu participei de um projeto dentro da educação especial por 2 anos da minha graduação, assim, como bolsista, e era maravilhoso, mas era ali naquelas escolas mais próximas da UFSM, né? E eu acho que acaba que as faculdades acabam ficando assim, ficando né? até na própria universidade, né? Muitas meninas, em vez de se deslocar, que é tudo tão longe, elas preferem fazer o estágio lá, na própria EP, né? O que a gente precisa hoje é que as universidades particulares e tanto a própria UFSM enxerguem essa necessidade que está tendo nas escolas públicas, né, principalmente, que é onde o principal é município e estado, dessa demanda. Gente, pelo amor de Deus, estão vendo, né, quem tem a possibilidade de conseguir fazer isso. A Fono, a TO, quantos profissionais estão se formando, estão dentro desde o início da sua faculdade, desde o início quantos projetos podem ter dentro dessas escolas. Será que não é possível que se crie uma parceria séria, né, das faculdades com as escolas para que isso seja executado? Fono, terapia ocupacional, educação especial e por aí se vai, tantas outras coisas que as universidades têm, e esses jovens que estão ali fazendo a faculdade, eles estão com sede de ter contato com a criança ou outras possibilidades também, mas no nosso caso, né, eu acho que está aí uma demanda muito grande e que pode ser preenchida já dentro desse período de curso. E essa é a questão dos horários também. Tem muitas disciplinas, o pessoal não tem tempo disponível também para sair de dentro das universidades e irem para as escolas. Mas quando eu me refiro assim, ao monitor das universidades, é para aquele estágio remunerado, não o estágio do curso em si. Sim. Os estágios do curso em si, eles continuam acontecendo, não com tanta intensidade como era antes, né? Há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, lá na escola, nós tínhamos projeto da fisioterapia, da educação física, da música, de línguas, nós tínhamos vários projetos, só que agora parece que se fechou. Isso. Eu acho que precisa se abrir mais. Eu queria, então, que, se fosse possível, compartilhar, assim, alguma experiência boa, alguma coisa que marcou, né? O que torna alegre, vamos dizer assim, o caminhar, né, da gente também. Porque, lógico que na questão da inclusão a gente tem muitos desafios, muitas pedras no caminho, né? Mas eu acredito que cada uma de nós aqui também viveu alguma experiência boa, assim, que possa compartilhar, que possa dizer assim, olha, se de repente vocês sentarem fazer isso na escola, em outra escola, isso vai ser legal, né? Não sei, nessa trajetória de vocês e na tua como mãe também, né, Bruna, que experiência, né, de repente, para compartilhar com a gente, não sei se a Sônia... No ano passado eu tinha um aluno incluído que ele era do espectro autista. Ele chegou no 5º ano sem ler. E aí chegou, né? E o que eu vou fazer agora? Eu procurei me formar, estudar, tanto que eu estou fazendo um curso em análise comportamental do ABA. Que legal. O aluno está ali, né? Eu tenho que dar conta não só da disciplina, eu tenho que dar conta daquele aluno, da inclusão dele, da convivência com os colegas, fazer ele se sentir bem ali para que haja uma aprendizagem. Se ele não se sentir bem, não vai haver uma aprendizagem. E a gente sabe, né? Então, naquela busca, e eu aprendi muito com ele, assim, porque eu procurava as coisas, levava para ele, e ele foi me dando o caminho de como ele estava aprendendo. Aí ele dizia, prof, quando tem muita coisa assim, me deixa confuso, sabe? Mesmo eu buscando na internet aquilo que era para... Mas, claro, é um espectro, né, gurias? Então, nem tudo. Então, eu tinha que adaptar aquilo ali para ele. E ele foi me dizendo, prof, quando tem muita coisa assim, eu fico confuso. Eu fui diminuindo por exemplo, se tinha um caça-palavras que era para caçar 10 palavras, eu pedia para ele pegar 3, sabe? E em setembro ele começou a ler. Ai, que maravilha. E a alegria dele, gurias, assim, que disse, agora eu sou gente, mãe, agora eu sou gente, porque eu sei ler,
sabe? Aí a mãe dele disse assim, agora só falta ele ir para a escola sozinho. Então, o sonho da vida dele era aprender a ler para ir para a escola sozinho. Então, a mãe começava a esperá-lo na metade do caminho para que ele fosse sozinho até ali. Foi a maior alegria da vida dele, sabe? E eu me senti... eu nem sei como eu fico emotiva quando eu falo. Muito recompensada, sabe? Que toda aquela busca de conseguir chegar nele, dele me dizer como que ele aprendia e ele conseguir ler. Então, foi uma coisa muito linda, eu não vou esquecer nunca mais. E eles nunca vão esquecer de ti. Nós lá na escola, a gente teve vários casos, não só do autismo, mas também várias outras necessidades, né? Nós tínhamos uma menina que ela era cadeirante e ela só mexia os olhos. Então, tudo era através do olhar, só o olhar. E aí chegou a menina e a professora, né? Tá, e agora, né? Então, a gente começou a estudar e buscar e ver o que nós poderíamos fazer, como, né? Aí, naquela época, nós tínhamos na escola uma terapeuta ocupacional e fazia estágio. E começou a nos trazer possibilidades para fazer o trabalho com ela, né? E uma coisa que nos chamou muita atenção é que ela precisava de auxílio para tudo, tanto para se alimentar, quanto para ir ao banheiro, para tudo. Então, uma das coisas assim que a gente achou que seria bem importante era responsabilizar também os colegas e preparar os colegas para receber aquela colega, porque era muito difícil, sabe? Ela chegou numa cadeira que nós readaptamos a cadeira para que ela se sentisse melhor ali, né? Porque era uma cadeira que machucava, não era confortável. Então, a gente fez várias campanhas para organizar para que ela se sentisse bem ali, né? E os coleguinhas foram preparados para receber ela, sabendo que ela era uma pessoa diferente, que ia precisar da atenção dos colegas todos, do carinho deles, né? E a criança pequena, ele tem muito isso, né? Ele acolhe, ele tem um sentimento bom, ele não vê as coisas que nós adultos estamos vendo, né? Então, foi uma recepção assim muito bonita, porque quando ela chegou na escola, parecia que ela sabia que estava sendo agraciada pelos colegas que estavam chegando, e todos eles se sentiam responsáveis por ela, né? Então, para ajudar a tomar o lanche, né? Todo dia era 2 coleguinhas que colocavam um lanchinho, né, na boquinha. E aí eles queriam ajudar a trocar fralda, mas aí a gente já, né, era bem complicado. Então, foi uma situação assim muito envolvente, que acabou envolvendo toda a escola. No momento que chega uma criança com alguma necessidade, assim, toda a escola tem que estar preparada para receber, e a gente fazia isso, né? E também uma outra criança que a gente recebeu, tinha problema, ele era autista e não tinha visão, né? Então, também foi um trabalho assim, que no final do ano, ele já sabia quem era quem pela voz dos coleguinhas, ele dizia o nome. E aí um dia eu fiquei muito feliz, porque ele chegou na escola e eu fui receber ele. Rose, é tu, Rose, sabe? Ai, meu Deus, ele já sabe que sou eu. Então, são coisas assim que, às vezes, são pequenas coisas, mas que é muito gratificante, né? A gente saber que ele gosta de ir para a escola, que ele está se sentindo bem lá, né? E que muita coisa boa a gente conseguiu para eles, né? Que eles vão ter uma continuidade na vida estudantil deles, né? Que muitas famílias, às vezes, acabam desistindo, né? Exatamente. E deixa em casa, não vai dar, né? E ali não, a gente conseguiu envolver a família, a escola toda. O importante é que vale a pena. Tudo vale a pena. Isso é inclusão. Acolher, né? E fazer o possível que a pessoa
atinja seus potenciais, que todos temos potenciais, né? Independente da condição. Sim. E a gente consegue, com É. amor e dedicação, a gente consegue. Da minha parte, a parte positiva... só a parte positiva agora, né? Tentar falar da parte positiva, vamos lá. A parte positiva, quando o Arthur começou a ir para a escolinha, foi na casa da criança, foi a primeira experiência maior, assim, dele na escola. Ele não tinha diagnóstico, já percebia que tinha algo diferente, ele tinha por volta de 3 anos. Já estávamos, um pouquinho menos, 2 anos e um pouquinho, nós estávamos investigando. Aliás, eu marquei, e daí aquela coisa, mas é igual o pai, mas é assim, mas não sei o que, né? Acabei deixando a primeira consulta e agendei uma próxima, porque eu ainda estava com a pulga atrás da orelha. Ele foi para a escola. Quando chegou lá, ele foi abençoado com uma professora, a Andressa. Acho que ela é até coordenadora em algum lugar agora, se não me engano. Ele foi para essa turma e a Andressa acolheu ele de uma forma, ela via que ele era diferente. E eu chegava lá, se tinha uma brincadeira, sempre eles tiravam fotos e postavam. O Arthur estava no meio das pernas dela. Ou ele estava próximo dela. E daí um dia eles chamaram a gente para conversar. E daí a Andressa viu o comportamento do Arthur, pediu para a educadora especial acompanhar ele durante uma semana. Ela também percebeu e daí chamaram a gente para conversar. E como é difícil essa conversa, às vezes, que eu sei com outros pais e por outros professores também. Nossa, a gente vai conversar quando vê os pais não aceitam, os pais brigam, tiram a criança da escola para não aceitar um diagnóstico que vai acabar impactando negativamente essa criança. Eu sei que ninguém quer um diagnóstico assim. Ninguém quer. Porque a gente não quer ir para terapia, a gente não quer reorganizar a agenda, como é que vai ser o trabalho, quem é que vai ficar, quem é que vai cuidar, como é que vai ser. Mas essa criança tá ali, ela é diferente, ela precisa sim desse suporte, ela precisa desse cuidado. E eles perceberam, chamaram a gente para uma conversa. Quando eles nos chamaram, daí a gente já estava um pouquinho mais avançado no comportamento dele, porque foi piorando, né? E daí, não, a gente já percebeu, tá com a consulta agendada e tal. E ali a gente foi começando a ter um trabalho junto com a educadora especial, a Fátima, lá na escola. E a escola foi fundamental no diagnóstico do meu filho. A forma que foi acolhido. O Arthur era uma criança naquela época que ele não aceitava ficar quase em lugar nenhum, nem na casa de familiares. E na escola ele conseguia ficar. E isso era já trabalhado, como ela é uma escola muito inclusiva lá. Tinha crianças cadeirantes com várias outras síndromes, ela é conhecida já por fazer esse trabalho também, né? O Arthur chegava na sala, tinha uma coleguinha que já vinha tirar a mochila dele. E já ia pendurar. E quando a gente chegava para buscar uma, já pegava a mochila e já trazia para ele crianças. Eu tô falando depois assim, que com 4 anos, né? Eu hoje, a Patrícia até sabe também, eu tô com algumas reuniões agendadas com algumas pessoas da prefeitura. Eu quero criar um projeto de inclusão, né? A Patrícia, um dia a gente conversou e a Patrícia, criou esse projeto lindo, Maternando no Espectro, que é focado mais com as mães. E eu sempre tentei achar o meu espaço dentro disso. E o meu espaço é nas escolas e é com as crianças, que é o que eu gosto, né? E daí, esse tema que a professora falou, né, a professora Rose, que é como a gente pode fazer as crianças fazerem parte disso. Porque hoje a gente está pegando as crianças que são especiais só largando dentro da sala, que acontece muito porque não é culpa da escola, mais uma vez. Eu vou dar um exemplo da escola do Arthur. No ano passado, ele foi para a 2ª série. A professora dele da 1ª série do outro ano, ela recebeu 4 crianças com diagnóstico fechado numa única turma e mais uma recebendo um outro diagnóstico. Tinham 3 espectro autista, um com Down, com fralda, e o outro com um TOD, sem monitor. Acho que foi uns 3 ou 4 meses sem monitor. E eu fico pensando como que é o psicológico dessa professora para conseguir fazer isso. Teve um dia que a gente foi conversar assim, e as outras crianças que estão no pleno desenvolvimento também. Então, acho que o município ele precisa acordar para o que está acontecendo. E eu não estou falando só com relação aos nossos filhos, mas é o adoecimento desses professores, porque isso é desumano. Não tem como tu ter uma qualidade, né, de ensino e simplesmente colocando as crianças lá dentro. Então, esse projeto que eu estou criando, e depois com o tempo a gente vai poder falar sobre ele vai ser justamente focado para as escolas públicas e como a gente vai conseguir fazer com que isso seja focado nas crianças também, para que elas entendam que elas são parte disso.
Porque às vezes não vai ser o pai em casa que vai saber. É a gente conseguir fazer esse trabalho junto com as crianças nas escolas e que elas possam estar auxiliando os coleguinhas também. O Arthur, quando ele foi para a primeira série, a gente teve muita dificuldade e ele teve uma regressão bem grande. Por quê? Ele foi e entrou na sala. Tinha educador especial na escola? Tinha, mas para quantas crianças? E daí um dia eu cheguei e disse, professor, ó, tá acontecendo algumas coisas, não tá sendo legal. O Arthur, ele arremedava os colegas. E os coleguinhas achavam que era arremedar de propósito, então batiam nele. Não era assim bater, mas ficavam irritados. Isso foi acontecendo algumas vezes, até que eu cheguei e falei para a professora e com a educadora especial. Eu disse, eu não me importo que vocês façam uma atividade dentro da sala dele falando sobre o autismo e que tem um coleguinha que precisa da ajuda dos coleguinhas. Porque às vezes a gente fica naquela de expor a criança, mas por não expor de uma forma que seja racional para elas ou lúdica para elas, fica a criança ali excluída de uma certa forma e os outros sem entender aquele comportamento. Sabe que eu tenho uma preocupação muito grande, sempre tive, né? Nesses 28 anos de gestão que eu participei lá no núcleo infantil, com o professor. Porque realmente tu tem razão quando tu coloca. As crianças estão vindo, estão chegando, né? São 2 crianças com diagnóstico, mais 2 sem diagnóstico. Aí o que acontece? Aquele professor está lá, a criança está lá e tem que ser feito o trabalho. Sim. Daí tu vai buscar dentro das instituições, né? Eu preciso de tantos monitores. Mas tem regras. A regra, sim, eu conheço a regra, mas, gente, não tem como. Nós tínhamos uma criança que ela subia no teto, questão de segundos, sabe? E o professor está lá desesperado. Ou tem aquela criança que bate no professor. A gente sabe que é uma coisa involuntária deles. Sim. É no momento de dificuldade que ele está tendo e que ele está fazendo, ele está chamando atenção, ele está pedindo socorro, precisa ser acolhido, né? E aí tu vai buscar, daí vamos para o posto de saúde. Consulta com o neurologista não tem. Não, daqui um ano. Daqui um ano tu consegue. Vamos correr para outra instituição do governo. Tem, né? A gente sabe que tem, estão lá para ajudar, mas tem uma lista de espera enorme. Então são coisas assim, ó, que o professor ele pode ter a maior boa vontade do mundo, mas ele sozinho ele não vai conseguir. Isso assim, eu considero desumano, né, com o professor. Desumano. Ele tá sozinho numa sala de aula, pelo menos na educação infantil e no ensino fundamental, ali nas séries iniciais. É desumano um professor sozinho com mais de 20 crianças. Né? E daí, nesse aspecto, assim, que eu queria dividir a minha experiência positiva, que foi daí essa, assim, eu vou falar o nome, faço questão de falar o nome da escola lá, que é a IP Amarelo, que está dentro da UFSM, né? Porque ela é uma escola formadora também, né? Então, ali dentro não está só a pedagogia, está também a educação especial, está a fono, tá, né? Tem a TO, tem outras áreas ali. Então, a criança, ela está ali sendo olhada em todos os ângulos possíveis, né? E eles também tiveram esse cuidado, assim como tiveram contigo, na hora de falar sobre a possibilidade de diagnóstico, né? O Vini, ele foi considerado um diagnóstico tardio, até porque 5 anos, né? Ele passou pela pandemia, ficou em casa, enfim. E a primeira experiência mais... de se aproximar de mais crianças foi lá na IP Amarelo, né? Então, tinha questões de comportamento, sim, tinha questões de fala um pouco atrasada, né? E foi muito cuidadoso a forma como a psicóloga e as professoras da escola conversaram comigo sobre a possibilidade de eu agendar um neurologista para avaliar o Vinícius, isso depois de ter passado pela fono, depois de ter passado por uma análise da psicóloga dentro da sala de aula, né, de ter observado, de ter esse olhar amplo de tantas outras profissões que estavam por ali, né? Então, foi uma equipe assim, que foi muito acolhedora, mas por quê? Porque tinha gente, e isso falta.
né? Eram no mínimo 2 professoras, não tinha mais de 12 crianças na sala, então né, é outra realidade. Assim, É outra né? realidade. Existe consegue ter um olhar, enquanto as turmas estiverem lá com 24 alunos, um professor, 20, 30 alunos às vezes com um professor, esse olhar não consegue, né, alcançar todas as crianças. Vai enxergar um, vai enxergar o outro, vai conseguir, né, botar pano quente, vamos dizer assim, mas não vai conseguir olhar de fato para as crianças, né? Então essas experiências positivas, assim, sim, é importante terem os estagiários dentro dentro das salas de aula. É importante que as universidades, as residências que tem por aí, tem residência em saúde mental, tem residências, né, que estão acontecendo na Unifra, na UFSM, também possam estar dentro da escola e não só nas unidades de saúde, enfim, mas também ter essa outra visão, né, e que né, as nossas entidades públicas também, né, possam estar tendo essa visão mais ampliada, né, porque é o diferencial. Quanto mais olhares tu tiver sobre a tua criança, né, e quanto mais a gente falar sobre esse assunto, sim, a gente tem que falar, não tem que estar estigmatizando, nem, né, as crianças porque elas têm um diagnóstico, sim, tem que ser conscientizado, desde as crianças pequenas até as crianças, né, até os maiores, e os professores e a família tem que estar presente na escola. E o importante de tudo isso é tu ver precocemente, né, que a criança precisa, que ela tem essa necessidade e que ela precisa desse atendimento, né, porque é muito importante isso. Olha, nós temos o berçário, os bebês, o professor tem que ter aquele olhar diferenciado naquele bebê. E vários casos a gente já conseguiu começar o trabalho com aquele bebê, porque a gente já percebia. O professor não tem função de dar diagnóstico nenhum, mas tu sente, sim, tu sabe, tu conhece que ele tem uma necessidade diferente do coleguinha. É o lugar que a criança mais fica, às vezes. Né? Mais tempo o meu era integral na escola, sim, então eu ficava mais tempo com a professora do que comigo, às vezes. Como é que não, né, que eu não vou escutar o professor, eu tenho que escutar ele. O professor, né? Precisa planejar, ele precisa estudar, ele precisa ler. Sempre e isso os nossos professores não têm. Mas eu acho que é uma coisa que provavelmente já deva estar acontecendo dentro das universidades agora, é que deva estar se criando alguma coisa já específico para síndromes, para alguma coisa assim mais específico, que poderia já ter, mas agora mais. Porque o que acontece? Antigamente tinha menos, ou os pais as deixavam em casa, hoje as crianças estão ali, estão entrando cada vez mais na escola. Então agora as universidades têm que preparar esses futuros professores e demais profissionais, né, para atender essa demanda ali dentro também. Mas como a gente falou, não um professor para colocar um monte de criança com necessidades especiais ou coisas assim, né? Eu acho que desde 2008, 2009, eu não tenho certeza exatamente o ano, mas a disciplina da inclusão ela se tornou obrigatória nas licenciaturas, né? E optativa em diversos cursos, né? Ela ainda não é obrigatória em todos os cursos, mas ela está lá, está na engenharia, está na informática, né? Tem vários outros cursos que não tinham essa disciplina, né? Eu não lembro exatamente, eu sei que foi depois que eu me formei em 2003, né? Eu não lembro. O mais difundido, sim, é Libras, né? Que tem os... mas tem uma disciplina que é sobre inclusão. Eu lembro desse ano, especificamente 2009, porque eu tinha que foi minha colega de faculdade na educação especial, que me convidou para dar aula nessa disciplina, né, para o curso de pedagogia, daí, que era uma disciplina da educação especial dentro da pedagogia. E daí ela estava em vários outros cursos, também estava sendo implantada como currículo optativo em alguns e obrigatório nas licenciaturas, né, na mudança de grade curricular da universidade. Né, mas daí, de repente, se a gente acha alguém da educação especial aí para vir conversar, vai saber dizer melhor, assim, né? Esse projeto que eu quero criar, que eu estou tentando conversar com as pessoas certas, digamos assim, né? Que acolham a causa também, que abracem a causa. É um projeto que ele visa estipular dentro
do calendário municipal, começar pelo município, né? Um pouco de cada vez, mas que tem a Semana da Inclusão. Essa Semana da Inclusão, isso é uma ideia, né? A gente está fazendo reuniões ainda para que isso fique mais definido. Isso vai entrar dentro dos calendários das escolas e dentro dessa semana, igual tem a Semana da Pátria, por exemplo, né? Vai ser trabalhado com as crianças da forma didática que os professores puderem, as várias formas que tem de síndromes, mas principalmente a criança, que é isso que a gente tem que ver agora com o município, criar, junto com a PAI, que é a minha ideia, um material didático ilustrativo, enxuto, que possa ser entregue para as crianças, tipo uma cartilha, e que as crianças possam, durante aquela semana, discutir sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, e que elas levem isso para casa, porque quando vê isso ajuda num diagnóstico, e essa criança ela pode entender que ela pode ajudar aqueles colegas que vão entrar. Se ela já não tem um colega assim, que ela vai ter, que ela pode fazer parte daquele apoio que aquela criança vai precisar. Já temos no calendário municipal a Semana Municipal da Educação Infantil e temos também a Semana Municipal da Educação Inclusiva, né? Mas são eventos que acontecem geralmente com o grupo de professores. Focada para o professor, focada ao professor. Agora, como tu está pensando focado na criança, na comunidade, é um assunto bem importante e que precisa ser mesmo trabalhado, né? E eu achei muito interessante que vocês colocaram, porque era uma ideia que eu não tinha pensado de colocar junto, falar sobre esse tema dos monitores, que eles tenham alguma coisa de treinamento com relação a isso também, porque eles vão ser, não adianta, eles vão estar lá, eles são o que a gente tem. Né? Então, eu achei muito importante, assim, um ponto crucial. E é um projeto bem desafiador, né, Bruna? Eu quero ver se as pessoas que eu estou marcando reunião abraçam isso junto, né? Esse é um ano importante, lembrando que é um ano de campanhas, né? Então, porque para isso acontecer, tem que alguém apoiar a causa, isso tem que ser colocado no papel e tem que ser votado dentro da Câmara de Vereadores. Tem que ser uma coisa oficial. Tem que ter investimentos financeiros também. Sem dúvida. Dentro das políticas públicas, dentro né? das políticas públicas. Existem os recursos, as verbas, né? Só que precisa ter o projeto montado. A minha ideia é justamente essa, assim, ó, que a gente consiga trabalhar junto com as crianças e outras formas e que a gente não fique, de novo, só nessa questão de responsabilizar só o professor. Vai ser uma atividade que o professor vai estar executando ali, vai. Mas a gente tem que trazer os pais, trazer a comunidade, trazer essas crianças que são o nosso futuro. Por que a gente está falando que as crianças são o futuro, mas o que a gente está trabalhando com essas crianças? Não só nesse exemplo, mas de outros também, né? Gurias, a gente, né, poderia ficar aqui, eu acho que horas falando, né? Mas o nosso tempo tá terminando. E daí, como de praxe, assim, a gente tem feito de falar uma mensagem ou dizer alguma frase ou, né, alguma coisa que acho importante deixar como um recado final. E daí, não sei quem gostaria de começar, se alguém quer, né, falar alguma coisa assim, que acha importante deixar como uma mensagem. Eu acho muito importante esse trabalho da educação inclusiva, porque é só assim que a gente vai conseguir atingir a todos, né? Fazendo um trabalho em parceria com as famílias, com as comunidades, com todas as pessoas envolvidas nisso, né? E principalmente fazer tudo com muito amor, com muita atenção, com muito carinho, porque a criança ela merece ser respeitada na individualidade dela, no tempo dela. Exato. É a partir daí para se fazer um ótimo trabalho e que eles realmente consigam, né, entender um pouco mais toda a situação que essa criança está vivendo, né, a família. E acho que para a parte de professores seria buscar, né, o estudo é importante, a gente tem que estar sempre estudando e acolher essa criança com amor, acho que é a palavra-chave, né? Onde tem amor, tudo se resolve, a gente consegue incluir com a turma, a gente consegue chegar até ele e o potencial dele aflorar, porque eu sei que eles têm potencial e muitos potenciais que a gente ainda não entendeu, até mesmo porque todo esse acolhimento, essa inclusão está acontecendo agora, né? Agora que a gente está tendo legislações também, exato, leis, né, que faça isso acontecer de fato.
Então, é isso, estudo e amor. Eu, da minha parte, gostaria de deixar uma mensagem para os pais, então, né? A gente está numa época que a gente está junto, muitas vezes, e a gente não está junto. Então, que a gente realmente possa estar junto com os nossos filhos, que a gente possa voltar a ter aquela vontade de levar na escola, de buscar na escola, de participar das reuniões, e que quando, principalmente esses pais que estão começando esse processo de inclusão na escola, começando esse processo de adaptação, tenham paciência com seus filhos, tenham paciência que vai ter crises, que vai ter momentos difíceis, que para eles é difícil, mas que também tem a escola, que também tem professor, que também é várias circunstâncias, e a gente precisa ser persistente, mas como bem a Sônia falou, com amor, com paciência, com acolhimento, com conversa, as coisas elas dão certo, né? Não adianta a gente querer resolver as coisas rompante ou achar que tudo vai se resolver às vezes da noite pro dia. Acho que a gente vive numa época hoje que as pessoas estão brigando, discutindo por qualquer coisa, e a gente precisa baixar o ânimo, né? E pensar que o nosso filho está sendo inserido numa escola, num local que ele precisa de um bom ambiente e que a gente se sinta bem nesse ambiente também junto com eles, né? Então, respeitar o momento, respeitar o processo da criança e ter paciência. Acho que é o principal. Queria agradecer, né, a presença de todas, agradecer a Patrícia, lógico, sempre, né, por Tá nos aqui? dar essa oportunidade, a presença da Fernanda aqui no estúdio também. E como mensagem final, assim, eu gostaria de dizer que quando uma criança ela está apresentando algum comportamento, alguma coisa, né, que aparentemente pode estar atrapalhando o outro, pode estar incomodando, né, aquela criança que é diferente na sala de aula, que todos que estão ao entorno dela, né, seja, né, dentro da equipe da direção, seja o professor, seja a moça da cantina, seja, né, quem for, que consiga olhar para essa criança e pensar o que eu posso fazer para auxiliar ela e não para repreender, né? Porque esse olhar ele é necessário. Quanto mais pessoas, né, como eu falei, a experiência maravilhosa que eu tive foi essa. Quanto mais pessoas estiverem olhando para aquela criança e podendo auxiliar ela de alguma forma, né, isso traz uma mudança imensa, assim. Então essa que é a minha mensagem, né? Olhem para as crianças que estão dentro da escola. E era isso, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.